E aí a gente já fala aí desse assunto. Cara, e aí? O que a gente pode falar da, da passagem do Silvinho, né? Num geral, o fim da passagem do Silvinho pelo Corinthians. O Silvinho que insistiu muito numa ideia de jogo que vinha com ele desde o Lyon, o famoso 4-1-4-1. Eu ainda acho que a pressão em cima do Silvinho foi um pouco exagerada, eu particularmente. Por quê? Porque tem muitas pessoas, cara. Eu até ia fazer um vídeo sobre isso, ainda bem que eu não fiz, né? Que colocavam o Silvinho acima do Corinthians. Existiam pessoas que torciam para que o Corinthians perdesse para o Silvinho cair. Existiam pessoas que não conseguiam ver o jogo, que se desse 15 minutos do primeiro tempo e o Corinthians não tivesse ganhando, já era culpa do Silvinho. Chegou um ponto onde o Corinthians, se ganhasse, era mérito apenas dos jogadores, e se perdesse, era culpa somente do Silvinho. Então, assim, cara, foi um ranço que foi instalado na fiel torcida que eu nunca tinha visto antes. 90% desse ranço, minha opinião, é culpa do próprio Silvinho, que não conseguiu colocar padrão de jogo, que insistiu muitas vezes com ideias que não funcionaram. Teve muito isso, teve muito culpa do Silvinho, que é um treinador fraco. No geral, pegando a passagem dele pelo Corinthians, é uma passagem fraca. Um treinador que eu não consegui definir se ele é melhor jogando dentro de casa ou fora de casa. Porque no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, não ganhava uma em casa. E no segundo turno não ganhava uma fora de casa. Então, assim, teve muitos problemas. A diretoria segurou o Silvinho, né? Teve a chegada dos reforços. Me parecia um cara muito estudioso. Só que, assim, dentro de campo, as ideias dele não funcionavam a maioria das vezes. Quando que o Silvinho, na minha opinião, foi bem? Duas situações. Vitória do Corinthians contra o Ceará, onde o Corinthians fez uma grande partida. E a vitória do Corinthians contra o Palmeiras, onde o Silvinho deu um all-in, porque ele sabia que se ele perdesse para o Palmeiras ele ia ser demitido. E aí ele foi inteligente, ele pensou em futebol e colocou o Cantígio de primeiro volante, algo que eu achei que não ia funcionar, e funcionou. Então quando o Silvinho foi ousado e saiu um pouco do gesso que ele colocou taticamente dentro do Corinthians, ele conseguiu um resultado aí que conseguiu manter ele vivo no cargo. Hoje, ele estava conseguindo esse resultado que é mantê-lo vivo no cargo. E só que o resultado acabou se invertendo aí em pouco tempo. Então, só falando aí para quem tá chegando agora, Férico Timão, canal Gordão Torres, Silvinho está demitido do Corinthians, a informação está confirmada pelo Globo Esporte. Boa noite aí, Gordão Torres, seja bem-vindo aí no canal, deixe seu like. E aí vamos pro comentário do Filipinho e o comentário do Léo sobre a demissão do Silvinho. Vai lá, Filipinho. Então, Wesley, eu queria falar sobre dois aspectos, né? Primeiro, sobre essa passagem do Silvinho, cara. Eu concordo também, eu achei que foram algumas críticas, passavam do limite, eu achei que tava com esse negócio do ranço, né? Que independente do que você faça, a galera não vai gostar. E, cara, 2020, o Silvinho, do Corinthians, quando veio os reforços. O objetivo era a vaga na Libertadores, cara. Antes da chegada dos reforços, infelizmente, a gente já tinha caído na Copa do Brasil, já tinha caído na Sul-Americana, e eu acho que isso não é culpa do Silvinho. O Silvinho, quando ele assume o Corinthians, acho que foi a primeira partida, né, contra o Goianiense na Copa do Brasil. Era a primeira ou segunda partida dele, então, tipo, culpa zero do cara, meu. E, e quando ele conseguiu pegar o time do Corinthians e chegou aos reforços do Corinthians, cara, o Galo era muito líder já do Brasileirão, não tinha como alcançar. E eu vi a galera muito preocupada com os outros times, né? Mas olha, o Palmeiras ganhando Libertadores, o Galo ganhando Copa do Brasil, o Corinthians para trás. Cara, não tinha o que fazer, cara. Não tinha como voltar no tempo e com esses jogadores e reverter os resultados que aconteceram. Então, assim, o que tinha que fazer era conseguir a vaga na Libertadores e o Corinthians conseguiu, cara. Acabou em quinta, a gente queria acabar em quarto. Aí a gente vai pro ponto 2, analisar as performances, né? Como o Wesley disse, a gente não sabia se o Corinthians, se o Vinha era especialista fora de casa ou dentro de casa, porque, pô, não tinha, né? O padrão defensivo. Realmente, ele consertou ali a linha de quatro, transformou João Vitor e Gil numa das melhores duplas de zaga do Brasil, de fato, mas era muito simplório, né, cara, o estilo de jogo, né? Até quando o Silvinho foi contratado pelo Corinthians, que o bem o Wesley disse sobre o esquema dele no Lyon, o Joe do meu timão, ele falou que o esquema é rodar a bola para um lado para o outro,
querer que um ponta decida a partida. Cara, me desculpa, isso não é um sistema, né? Isso aí você conta com a sorte, tem um jogador inspirado, ele vai fazer jogadas para você e fazer o gol. Mas mesmo assim, eu dei o voto de confiança, cara, que eu achei que era uma perseguição, né, pro Silvinho. Agora, minha crítica vai, cara, esse na verdade é o segundo ponto que eu queria falar. A diretoria, cara, a diretoria então tá mentindo. Porque tava fechado com o Silvinho, independente do que fosse acontecer. E aí você começa a temporada de 2022 com o Silvinho e 3 partidas depois você manda embora. E aí você já não aproveita a pré-temporada inicialmente, que você poderia contratar um novo técnico. Eu acho que aí faltou um pouco de. Não é de ética, mas assim. Teria que ser não um plano nas coxas, né? Parece que ficou tipo, ficou insustentável, vamos mandar embora. Não teve um planejamento sério para o começo da temporada. E isso já me incomoda já. E os reforços. Falaram que o Bruno Melo foi indicação do Silvinho. E aí você pega e manda o cara embora. Sei lá, eu acho um pouco não coeso isso aí, entendeu? Mas enfim, essa é a minha análise sobre o Silvinho aí, que tem uma porcentagem ruim, se você for ver, né? Abaixo de 50%. E muitos outros técnicos do Corinthians foram demitidos acima disso, né? Eu concordo. Acho que assim, era questão de tempo do Silvinho ser demitido, né? Até saiu uma reportagem esses dias atrás aí do próprio Casagrande falando que a torcida do Corinthians não queria o Silvinho. Se era uma minoria, se era uma grande maioria, a gente não sabe. Mas eu acho que era questão de tempo. Eu acho que assim, o Silvinho vem para o Corinthians num momento que nenhum técnico queria vir para o Corinthians. Todos os técnicos sabiam da pressão que era o Corinthians, das dívidas que o Corinthians tinha, que o Corinthians paga 3 técnicos aí por fora, porque assumiu dívidas com o Mano Menezes, que paga até hoje, com o próprio Thiago Nunes, o próprio Wagner Mancini, e o Corinthians não tinha uma grande porção de dinheiro para pagar um novo técnico. E fora a pressão que tinha com um time ruim, um time que tinha Ramiro, um time que tinha Otero, que tinha Casares. Acho que não precisa nem falar mais nada, né? Era um time péssimo, o time do Corinthians. E aí vem o Silvinho, assume a bronca. Era um desafio para a carreira dele, ele que tinha tido uma passagem relâmpago pelo Lyon, assume o Corinthians e ganha o voto de confiança. Não sei se você lembra, até antes de chegar os reforços do Corinthians, a diretoria tinha dado um prazo até tal dia, se o Silvinho não melhorar, é o prazo final para ele, que a torcida já começava a fazer protestos. E a gente via que talvez não era culpa do técnico, era o time do Corinthians que era muito ruim. E aí vem os reforços, o time melhora, começa a embalar, até a gente começou a falar, se esses reforços tivessem vindo desde o início do campeonato, talvez o Corinthians estaria brigando por título. Porque o Corinthians realmente embalou uma sequência de vitórias ali. Se era o Silvinho, se eram os jogadores novos que vieram, agora não importa mais também, porque o Silvinho já caiu, né? E o ano passado também já se foi. Mas eu acho que assim, o Corinthians começou a embalar vitórias, acabou se consolidando ali no G4, no próprio G3, chegamos até muito próximo do G3 ali. E assim, como que você manda um técnico desse embora? O técnico que foi um dos únicos que aceitou vir trabalhar com o Corinthians. Eu acho que até por isso que a diretoria acabou segurando um pouco mais o Silvinho. Porque foi um cara que, no momento difícil do Corinthians, aceitou o desafio e estava trabalhando. E por mais que o cara não estava conseguindo desenvolver o time, não estava conseguindo desenvolver um padrão, tinha um time muito engessado, foi um cara que fechou junto com a diretoria ali, que deu o seu voto de confiança e que a diretoria tinha que apoiar o cara. Aí conseguiu a classificação para a Libertadores direta, que o Corinthians não conseguia já há muito tempo. Como que você manda um cara desse embora? Então, por mais que tinha a pressão da torcida, eu acho que a diretoria dava esse voto de confiança por Silvinho justamente por isso. Por ter fechado esse trabalho, por ter se desafiado a vir para o Corinthians no momento difícil do Corinthians, onde nenhum técnico queria vir para o Corinthians. Agora, totalmente diferente, que a gente sabe que o Corinthians tem um time recheado de veteranos, que a gente sabe que são veteranos que decidem. Paulinho, Renato Augusto, o Juliano, o próprio Roger Guedes, que não está jogando bem, mas é um cara, não é um veterano, né? Mas é um cara que decide. Então, assim, agora é fácil. Agora é fácil. Agora o Corinthians já tem um elenco bem montado, que tem um time, realmente tem um time. Agora é fácil vir outro técnico.
Então, assim, é fácil você criticar o Silvinho que ele é um mau treinador. Ele era um técnico inexperiente. A gente sabe disso. Tinha treinado apenas um time, tinha vários trabalhos como auxiliar técnico, até ficavam zoando, né? Que o Doriva era o auxiliar do Silvinho, era técnico e o próprio Silvinho não era técnico. É uma equipe. Não é só o Silvinho que estava errando. O Doriva também estava errando. Por mais que ele seja auxiliar, que seja o Silvinho que tome as decisões, ele também errava. Então, o Corinthians tinha uma equipe técnica. Todas eles estavam errando. O próprio Fernando Lázaro, que estava ali, que é funcionário do Corinthians, também errava. Não existe isso. Mas era questão de tempo do Silvinho cair, pela pressão da torcida e justamente por ele não conseguir desenvolver um grande time, que a gente já viu técnicos como o próprio Tite. O próprio Tite, de ter o puto de um time na mão e não ganha nada. 2013 não foi assim? A gente tinha puta de um time. Não foi campeão da Libertadores, caiu precocemente na Libertadores, não foi campeão de Copa do Brasil, não foi campeão brasileiro. Quer melhor time que 2013 do Corinthians? E melhor técnico que 2013? Então, assim, não é tão. Não, o futebol não é uma matemática exata. Não é, cara, não é. Você vai falar assim, você vai colocar jogador X, Y e Z, que são jogadores muito bons, e esse time só tem que jogar bem, só tem que ganhar de goleado. Não existe isso no futebol, não existe. Então, assim, não adianta a gente achar que agora o Silvinho foi demitido, que mesmo se contratar, sei lá, o Jorge Jesus, o próprio Renato Gaúcho, que vai chegar e vai ganhar de goleada. Não vai. Futebol não é assim, galera. Futebol não é assim. Você precisa de sequência, você precisa de trabalho. O Silvinho não teve nenhum ano de trabalho no Corinthians. Então, assim, foi um trabalho precoce, os rendimentos são ruins, se você pegar dados, são ruins, realmente. A vitória de hoje realmente pesou, mas era questão de tempo, justamente por essa questão da torcida já não querer mais o técnico, de criar esse ranço, de tudo ser culpa do Silvinho. Se ele era ruim ou não, cara, eu acho que o voto de confiança da diretoria era justamente por isso. Por ele ter fechado no momento que o Corinthians estava num momento ruim, que nenhum técnico queria mais vir para o Corinthians. Essa é a minha opinião.